Turminha, tudo bem? Hoje nossa aula é do livro Letrar. A autora Lúcia, ela adorava recontar a história de quando era criança. O primeiro livro que eu lancei, já faz bastante tempo, não que eu já pudesse me classificar, eu agora sou autora, sou escritora, ilustradora, não era bem isso. Eu estava procurando um trabalho de ilustração. Como é muito difícil receber um texto de um outro autor se você não tem ainda o primeiro trabalho, eu fiz um boneco, um projeto e foi aceito. Então eu fiz o primeiro livro com o meu texto mesmo, o primeiro trabalho foi assim. Depois disso, comecei a conseguir alguns trabalhos e fiquei muito tempo ilustrando e estudando. Os primeiros 10 anos, ainda trabalhava num emprego fixo. E era, como era de um meio período, o outro período eu continuava estudando. Então acho que a partir dos anos 90, mais ou menos, eu poderia dizer que eu já tinha estudado bastante, estava um pouco mais madura. Aí comecei a planejar a publicação das lendas japonesas. Antes de tudo, eu preciso voltar ao meu quintal de Asahi. Asahi é o lugar onde eu nasci, no sítio, na cidade de Duartina, no interior de São Paulo, perto de Bauru. Meus pais criavam bicho da seda, tinha café, tinha frutas, caqui. Eu lembro que a gente tinha um espaço enorme, um quintal enorme, que a gente brincava muito, tinha uma mangueira enorme. Boa parte da minha fonte de inspiração está lá, nesse lugar que era muito longe da cidade. Já eu tinha um desejo, ficava rabiscando. Na época não tinha luz elétrica, não tinha telefone, então o único jeito que eu tinha para entrar em contato com esse universo desenho era não só desenho, histórias através dos livros que tinha em casa, os livros japoneses. E aí eram muitos livros e com muitas figuras, alguns livros. Então já nessa época eu já sonhava. Iria trabalhar com desenho um dia. Isso fez parte da minha infância, mas não é bem essa revista que meu pai trazia, não. Uma historinha curta, em 4 quadros. Mas o mangá seria isso. Na época quando eu era criança, acho que minha mãe lia uma crônica do cotidiano, assim, da vida privada de uma família de classe média, em 4 tiras, e aí a outra tira é uma outra historinha, uma personagem toda atrapalhada. Então eu ganhei outro dia de uma pessoa, eu falei, eu quero, porque eu tinha lido isso. Eu lembro muito da minha avó, que contava essa história, principalmente eu lembro muito dela contando Urashimataro repetidas vezes, algumas outras. A minha avó era uma boa contadora de histórias. E a minha mãe gostava muito de ler, lia para mim, para minhas irmãs, sempre em japonês. Li em japonês também. Meu avô me ensinou a ler primeiro em japonês, antes de eu entrar na escola. Aí eu ia para a escola rural, que ficava mais ou menos uns 4 quilômetros, então andava 1 hora a pé. No primeiro dia de aula eu não sabia falar o português. Mas nunca me senti como estrangeira, apesar de eu achar, na época, que eu era japonesa, mas não estrangeira. Por quê? Em casa falavam em japonês, meu avô, minha avó falando em japonês. Mas quando eu fui para a escola, a gente sentia mais crianças da terra. Se tinha algum desejo de outras crianças, colegas,
Não era desejo de ser de outra cultura, outra etnia, era ter terra, que os pais tivessem terra. E lembro da professora, lembro da brincadeira no cafezal, do bicho da seda. Não havia professor ou escola de desenho perto, mesmo em Bauru, não achamos. Aí eu comecei a sonhar que um dia sairia de lá. Chegou uma tia que morava em São Paulo e ela disse que São Paulo tem tudo, mas na época eu lembro de ter pensado, se não tiver nem em São Paulo, eu iria para o Japão. Então era um sonho muito forte. Aí eu vim para São Paulo com 15 anos e meio, fiz o colegial aqui, entrei na Faculdade de Belas Artes, quando era na Pinacoteca. Depois que saí da faculdade, por um tempo eu fiquei um pouco, digamos que sem saber exatamente como entrar no mercado ou se eu seguiria alguma coisa ligada ao desenho, porque não era bem artes plásticas, de expor em galeria ou coisa assim que eu queria. E eu encontrei uma amiga que falou, literatura infanto-juvenil, ela mesma estava buscando, conheci a Eva Furnari, e foi a partir daí que eu acho que comecei a focar mais em buscar trabalho ou pensar em literatura infanto-juvenil, livro com ilustração, alguma coisa assim. E o primeiro trabalho acho que foi em 84. Eu fiz nessa época também alguns livros didáticos e continuei fazendo. Com a Global, primeiro eu fui também, acho que mostrar portfólio. E era assim, trabalhava meio período numa instituição, numa empresa, e outro período continuava estudando, buscando trabalho. Aí em 88 para 89 tive a oportunidade de estudar no Japão, que deu um outro avanço. Na volta, saí do banco que eu trabalhava para realmente dedicar só a isso. Só viver de desenho, viver de ilustração, viver de livro. E o que mais impressionava era a saudade que Taro sentia do mundo fora do oceano. E vocês, já sentiu saudade de alguém? Você sente saudade de alguma coisa? Qual situação que te deixa com saudade? Você vai fazer o registro. O que te deixa com saudade? Nós temos o alfabeto. E no alfabeto, vocês vão colorir o nome da autora. Qual é o nome da autora? Vocês vão colorir cada letrinha que compõe o nome dela. Aqui, a autora chama Lúcia. Então, qual é o primeiro pedacinho do nome Lúcia? Você vai contornar os nomes que iniciam com este pedacinho, que é o Lu. Lu de Lúcia. É a primeira parte do nome da autora. Na outra página, essas crianças são japonesas e elas adoram ouvir a história de Urashima Taro. E você, sabe o nome delas? Não sabemos. Então vamos descobrir o nome dela. Como? Tem o alfabeto numerados. Debaixo de cada criança tem os números. Você vai no alfabeto e vai procurar as letrinhas correspondentes ao número e em cada quadrinho você vai colocar. Descobrindo o nome, peça ajuda a um adulto para te ajudar. Aqui, e você? Você tem uma história preferida? Qual é a sua? Então, nesta capa, você vai fazer o desenho da capa do livro, da história que você mais gosta. Fazendo isso, coloque o nome da história e o nome do autor ou da autora. Caprichem. Tchau, amo vocês.